CBN. 2h18 e hoje o assunto aqui no Revista CBN é o glaucoma. Dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma apontam que 80% das pessoas que têm a doença só buscaram um oftalmologista depois de perceberem alterações bastante relevantes, como perda parcial da visão, olhos vermelhos, desconforto e embaçamento. Muito disso é causado pela falta de informação, então hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o oftalmologista especialista nesse assunto, Virgílio Centurion. Doutor Virgílio, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Doutor, os nossos ouvintes já começam a enviar perguntas, mas antes, para esclarecer uma que é comum a todos eles, o que é o glaucoma e quais são os primeiros sintomas que devem chamar a atenção do paciente para que ele procure um médico? Bom, basicamente existem dois tipos de glaucoma do adulto. O glaucoma, nós chamamos glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado, ou glaucoma agudo. São coisas totalmente diferentes. O mais comum, o grande causador de grandes danos para a visão é o glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma crônico simples. Ele se caracteriza por aparecer geralmente após a quarta década da vida e é uma doença que provoca uma lesão definitiva do nervo óptico e é progressiva e é silenciosa, quase com ausência total de sintomas. Esse é o grande problema do glaucoma. Então, o que se recomenda? Se recomenda passar ao médico, no mínimo ao oftalmologista, para uma consulta de rotina. A partir dos 40 anos, pelo menos cada 2 anos. O correto seria uma vez ao ano. Se alguém na família tem o passado, ou nesta família existe o passado, existe a herência, a carga genética da história de glaucoma, algum membro da família, aí é obrigatório. Aí o oftalmologista vai ver a visão, vai analisar o nervo óptico, fazer alguns exames complementares e esclarecer se esse paciente é potencialmente candidato a ter essa doença, porque depois, uma vez que exista a lesão do nervo óptico, você poderá parar a progressão da doença. Mas o que já foi, o que aconteceu, o prejuízo que provoca enquanto ela avança, é praticamente irrecuperável. Não dá para reverter. Agora, o senhor falou em pessoas da família que já tenham tido a doença. O nosso ouvinte Humberto Medeiros, por exemplo, participa aqui, diz que o avô dele teve glaucoma e ele relaciona aqui, ele diz que possui insuficiência renal e pergunta se ele é candidato a sofrer da doença em questão. Existe alguma relação entre essas duas coisas? Não. Até onde saiba, não existe a hereditariedade, sim. Isso. O que acontece é que algumas dessas doenças crônicas e de tratamento continuado, às vezes o uso obrigatório, principalmente de algumas drogas, como o uso de cortisona em grande escala por muito tempo, pode auxiliar o aparecimento de uma forma de glaucoma, certo? Isso é a associação de doenças crônicas com que se utiliza. Mas o glaucoma clássico, não vejo relação nenhuma com outro tipo de patologia. Às vezes, algumas doenças vasculares estão mais associadas ao glaucoma. Agora, a hereditariedade existe, então, já que ele tem alguém na família... tem uma carga genética, então precisa passar ao médico. Com insuficiência ou sem insuficiência renal, ele deveria passar ao oftalmologista uma vez por ano. Todos nós deveríamos passar. Então, quando a gente escuta que os oftalmologistas são contra a compra de óculos na farmácia, ninguém é contra comprar óculos na farmácia. É que normalmente isso seria uma solução rápida, numa emergência. Tem aquele optometrista também que fica lá só para ver se você enxerga, se não enxerga. O ideal você poderia comprar numa emergência um óculos, mas não deixe de passar um oftalmologista uma vez por ano. Porque numa consulta de 15 minutos, você tem uma segurança de que as coisas estão funcionando por um órgão que é responsável por 80% do teu relacionamento com o mundo exterior. Certo. Agora, o nosso ouvinte João Teles também participa por aqui, pergunta se o glaucoma tem alguma coisa a ver com diabetes. Não especificamente. Um diabetes, diríamos, por muitos anos e mal controlado,
pode evoluir para uma lesão dentro do olho que chama retinopatia diabética, e dentro das formas de retinopatia diabética pode existir uma lesão do nervo óptico associado com o aumento da pressão. Mas isso já é um glaucoma complicado, um glaucoma, não o glaucoma clássico ao qual a maioria das pessoas se referem. Se ele trata bem do diabetes, vai ao oftalmologista. Todo diabético sabe, e eles sabem que os diabéticos normalmente já se previnem. Eles são pessoas que frequentam muito o oftalmologista, porque existe uma história que após 10 anos, 15 anos, a incidência da retinopatia diabética, que é uma outra doença, e quando é muito complicada, também pode se associar com o glaucoma, mas aí um glaucoma vascular é uma outra entidade, né? Agora, doutor, como funciona o tratamento para o glaucoma e qual é a diferença desse tratamento quando o glaucoma é descoberto no começo ou quando ele já está num estágio avançado? Dependendo do estágio, no início, o tratamento normalmente é medicamentoso, através de colírios. Então, uma vez realizados os exames básicos, constatado o diagnóstico de glaucoma, o paciente é acompanhado sempre com alguns exames complementares, 2 ou 3 vezes por ano. E o uso geralmente de colírios, que são muito diferenciados hoje em dia, passa a fazer com que passa a ser, diríamos, um controle praticamente total da doença na maioria das vezes, tá? Agora, ir ao médico, fazer os exames e usar a medicação. O grande problema é saber que uma vez diagnosticado, glaucoma é companheiro pelo resto da vida. E você não tem cura do glaucoma clássico. Você tem um controle da doença. E para isso você precisa daquilo que nós chamamos de aderência ao tratamento. Então, você imagina que você tenha 45 anos, você tem uma carga genética e foi descoberta, ou com sintomas ou sem sintomas foi descoberto, ainda que você tenha uma segunda, uma terceira opinião, já temos certeza que o diagnóstico é correto, que o tratamento é correto, você tem que ter um estilo de vida, usar os remédios corretamente nos próximos 40 anos de vida que você vai ter. E isso não é fácil. O maior problema com os pacientes independente dessas medicações, também ter um certo custo dentro de despesa, diríamos, incluir alguns colírios tem um preço bastante considerável, então você associar algum remédio que você vai ter que usar o resto da tua vida. Mas o controle, a cooperação, a aderência ao tratamento é uma coisa fundamental para o glaucoma. E a gente lembra ao ouvinte que ele pode participar aqui pelo e-mail luisa.silvestrini@cbn.com.br. Dá para participar também pelo site cbn.com.br, no link Fale com o Âncora, e tem também o aplicativo do seu celular onde você manda mensagens diretamente aqui para o estúdio da CBN. Tem perguntas aqui, doutora, a respeito de cirurgia. Já que é uma lesão, existe algum tipo de cirurgia que auxilie nesse caso? Não, existem várias formas de cirurgia. O tratamento, respondendo à pergunta anterior, quando a gente faz diagnóstico no início e se consegue controlar a doença, como na maioria das vezes, com aderência e participação do paciente, existem casos em que só a medicação clínica não resolve. Então você tem alguns procedimentos, ou você pode fazer alguns tratamentos com utilização de lasers, e hoje em dia existem uma fístula, quer dizer, o controle objetivo através de medição da pressão intraocular. Então a pressão intraocular tem um certo limite, um certo comportamento para cada indivíduo. Se dentro daquele indivíduo que foi feito diagnóstico de glaucoma, a pressão do olho se mantém controlada com medicação, então normalmente o tratamento é clínico. Se, apesar do uso de vários medicamentos, a gente costuma dizer que utilização de medicação máxima, a redução da pressão não vai dentro daquele nível desejado, então aí ele é candidato à cirurgia. Existem várias formas de cirurgia, várias formas de tratamento com laser, e essas cirurgias visam realmente colocar geralmente pequenos aparelhos que reduzem a pressão do olho, mantêm uma constância no tratamento, certo?
Certo. Mas esses são os casos já onde você não consegue fazer o controle clínico. Existe isso aqui, é verdade. E, doutor, além da carga genética que o senhor mencionou e a idade, a partir dos 40 anos, né, que esse acompanhamento tem que ser feito mais de perto. Esse é o perfil mais frequente, né? É a partir dessa idade mesmo, pessoas idosas têm uma tendência maior a apresentar esse tipo de problema? Sim, à medida, para cada decênio que aumenta, existe um percentual maior de pessoas, certo? Que são afetadas pelo glaucoma. Você poderá ter glaucoma em qualquer idade. Tem gente que nasce com glaucoma congênito, é uma outra entidade. Tem gente que pode ter, por exemplo, portador de uma miopia muito alta, aquelas pessoas que têm 10 graus, 20 graus de miopia, tu tem uma tendência a desenvolver também o glaucoma. 5 ainda não tem não, né? Eu tenho 5,5 graus, ainda estou segura. Mas você vai ao médico todos os anos. Todos os anos, tá até porque no ano que vem tá maior já. Não, isso aí. Doutor, o nosso ouvinte pergunta aqui, o Luiz Carlos, se existe o glaucoma infantil, né? Ele fala na primeira infância, o glaucoma infantil, como é que funciona esse fenômeno? Geralmente vem associado, Luiz Carlos, né? Isso. Luiz Carlos, geralmente essa pergunta é interessante porque geralmente vem associado com algum tipo de malformação congênita. Então, o aparecimento do glaucoma congênito ou glaucoma às vezes infantil tardio, quase sempre é de difícil controle clínico e quase sempre é cirúrgico. Mas a cirurgia pode auxiliar nesse caso? Pode auxiliar bastante. É que o glaucoma é uma doença que, como é uma doença, uma neuropatia, como nós falamos no linguajar médico, quer dizer, afeta diretamente uma estrutura tão importante que é o nervo óptico, que leva as informações das células da retina para o cérebro, para você ter a sensação de visão. Um mecanismo maravilhoso que a nossa espécie foi favorecida, né? Mas se você como se fosse uma fiação, como se fosse uma fiação. Se esta fiação ficar danificada, é fácil entender de que realmente e o dano que provoca esse aumento de pressão para aquele olho, porque não existe um padrão fixo de pressão. Para um determinado tipo de pressão para aquele olho pode provocar uma lesão definitiva e aí realmente os resultados são... Doutor, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Só mais uma última pergunta sobre esse assunto. O nosso ouvinte Fernando diz que a sobrinha dele hoje tem 12 anos. Com 10 anos ela foi diagnosticada com glaucoma. E ele pergunta se ela vai ter essa doença a vida toda, por que isso acontece fora da idade que seria, na verdade, o perfil, né, das pessoas que têm glaucoma, se existe cura. Não, existe como disse, quer dizer, normalmente fazendo o diagnóstico nessa idade, quase sempre o tratamento é cirúrgico. Mas como se trata de uma lesão do nervo óptico, vai ter que ter um acompanhamento a vida toda para ver se existe. A gente tem crianças que tratamos 30, 40 anos atrás e continuam hoje com uma vida normal, mas 1, 2 por anos passam para verificar se aquele normal continua sendo normal através de muitos exames que cada vez são mais sofisticados e nos dão o resultado exato do que está acontecendo. Tá certo. Doutor Virgílio Centurion, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui aos ouvintes do Revista CBN. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de esclarecer e as pessoas bem educadas, bem orientadas sempre se cuidam melhor. E bom, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, diretor do Instituto de Moléstias Oculares, especialista em catarata e cirurgia refrativa, conversou conosco aqui no Revista CBN. 2h32, vamos ao Repórter CBN.